Pai Santo, já no céu, no nome de Jesus, vimos à Tua presença te agradecer pelo Teu amor, a Tua bondade, a Tua eterna misericórdia sobre nós, Senhor. Neste preciso momento estamos gratos por mais uma vez podermos estar neste espaço, Senhor, e louvar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Independentemente, meu Pai, estarmos, não podemos dar aquele abraço caloroso, meu Pai, mas é tão gostoso nós podermos estar junto com os irmãos e podemos falar um bocadinho, meu Pai. É tão agradável, tão gratificante, meu Pai, nós podermos estar juntos e juntos louvarmos o Teu nome, Senhor. Realmente possamos continuar mais perto de Ti e mais perto uns dos outros, Senhor. No nome de Jesus, que tudo que seja feito nesta manhã, seja por palavras, pelas nossas ações, seja tudo conduzido por Ti e que seja tudo para a Tua honra e Tua glória. É no nome de Jesus que oramos e dizemos juntos. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Eu medito no Teu amor tão grande, Teu Filho dás ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo Seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és
vamos meditar no sacrifício de Jesus na cruz por nós. E para a nossa meditação eu gostaria de ler João 6. Eu vou ler a partir do verso 30, versículo 30. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, e como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Houve uma fase da igreja em que os irmãos somente liam o texto e a igreja meditava, não havia nenhum comentário. Eu quero fazer isso hoje, só lembrar-vos do pão que comemos, que é o pão da vida, é o pão que traz vida, é o Senhor que dá vida ao mundo. Ok? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado pelo pão que representa o que o Senhor fez por nós na cruz, o seu amor, a salvação, Pai, e o sangue derramado, Pai, todos representados aqui pelo alimento sólido e pelo líquido que beberemos. Muito obrigado, Pai,
porque o Senhor nos transforma de uma maneira tão profunda que mal conseguimos compreender, Pai. Mas sabemos que é no Seu amor, é no sacrifício de Jesus, que nós podemos chegar a Ti com a nossa oração, com o nosso coração aberto, certos do Teu perdão, Pai, certos da Tua misericórdia. Muito obrigado por podermos celebrar este momento. Obrigado por celebrarmos o pão que desceu do céu, o pão que nos alimenta, o pão da vida que é Jesus, Pai nosso Senhor. Agradecemos e é com esse coração que vamos tomar agora da ceia. Pedimos assim no nome dele. Amém.
Deus, do que Jesus, neste caso, vive. E por isso nós queremos então no amanhã. Não sabemos como é que será o amanhã, mas queremos que de facto na presença de Jesus será sempre um novo amanhã e sempre um amanhã com a possibilidade de ser renovado na presença do nosso Deus. E este tem sido, eu já falei semana passada, tenho falado já há algum tempo sobre o tempo em que nós temos estado, ou que estamos a viver, neste caso, e realmente eu acredito que todos mudaram as suas rotinas, os seus horários até, eu por mim falo, e até hoje há algumas coisas que ainda está a ser difícil de conseguir ter as coisas minimamente organizadas. 5 filhos a tentar que todos tenham material para poder ter as videoaulas, uma esposa a terminar a tese, o Ricardo a tentar gerir de forma a igreja e o trabalho e a logística necessária em casa. Realmente têm sido tempos difíceis. E eu ontem, por acaso, foi um final de dia que não estava nada nas minhas contas, nada à espera, e que tive a oportunidade de fazer uma viagem de comboio. Mas normalmente quando nós fazemos uma viagem de comboio ou quando vamos para algum lado, normalmente preparamos coisas durante a viagem. No meu caso, eu não preparei nada, porque não estava à espera sequer de fazer viagem de comboio. Ainda para mais, cerca de 3 horas, ou pouco mais de 3 horas de viagem. E ainda para mais, sem bateria no telemóvel. E eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer durante 3 horas sentado, a olhar para a paisagem, talvez. Vamos ver. Então foi interessante e de facto comprovou-se que realmente nós tivemos pouco tempo a pensar nas coisas. E foi um tempo em que deu, olha, só sou eu e o meu pensamento e Deus. Não é? E deu para perceber que de facto também tenho muita coisa na cabeça que preciso de tratar e de arranjar e pedir a Deus discernimento para que realmente as coisas possam fluir de uma forma mais natural que realmente tem sido agora, como eu já algumas vezes tenho falado. Muitas vezes nós levamos a vida em esforço, sempre a pegar na corda e no balde, a tentar tirar a água do poço, sempre em esforço. E chega a uma altura que a gente tem que realmente parar. E se calhar foi de facto o comboio, a minha paragem para refletir em muitas coisas que têm acontecido ao longo destes últimos 3 meses. Mas antes de continuar, porque tem um pouco a ver também com aquilo que vamos tratar hoje, Salmo 22, mas antes de irmos e lermos o Salmo, eu gostaria de orar por aqueles que estão em casa e que estarão a assistir mais tarde a este culto, de forma a também estendermos a nossa bênção a todos os nossos irmãos, no nosso pensamento, a todos os nossos irmãos, o nosso conforto a todos aqueles que estarão a ouvir-nos então mais tarde. Oremos então. Pai Santo que estás no céu, no nome de Jesus, vimos à Tua presença, te agradecer por este momento de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. É para mim, sinceramente, meu Senhor, para mim é uma alegria enorme poder estar presente neste espaço com os meus irmãos, de uma forma presencial, Senhor, e juntos louvarmos o Teu nome, Senhor. Só realmente Tu sabes de facto, a alegria que está no meu coração de estar presente aqui com a Igreja, com a Tua família, com os meus irmãos na fé, Senhor. Embora saibamos que muitos ainda estão em casa e estarão-nos a ver mais tarde, mas só o facto, meu Pai, de estarmos aqui nós, estes aqui presentes, é uma alegria tremenda, Senhor. E como é natural, não me deixo de dizer que também é uma alegria saber que tenho irmãos e irmãs em casa e que oram por mim, que
estão com a igreja, que oram pelos irmãos na fé, pelos seus familiares. E a eles eu também estendo a minha oração, Senhor, pedindo que realmente Tu estejas presente nos seus lares, nas suas casas, nas suas famílias, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia estejam presentes, que a cura, meu Pai, para aqueles que estão enfermos também esteja presente, Senhor. Que a Tua paz, meu Pai, traga o consolo nestes momentos de angústia, de frustração, de desânimo, quem sabe até também de abandono, de decepção, Senhor. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós queremos neste Jesus que vive está, e por isso realmente nós queremos no amanhã. Não queremos que a morte ela é o fim, não queremos nisso. Nós queremos no Jesus que ressuscitou e que realmente nos coloca também na presença do Pai quando nós aceitamos este Jesus ressurreto nas nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos e dizemos amém. O Salmo 22, então, vou ler do 1 até ao 22. No caso, para alguns será até ao 21, porque a minha versão ela tem um versículo a mais. Porque o verso 1 é o título do Salmo, por isso já sabem que normalmente se eu disser algum versículo, em algumas versões será o versículo anterior. Então diz assim: meu Deus, porquê que me abandonaste? Porquê que te mantens distante quando eu grito por socorro? Meu Deus, clamo por ti durante o dia e não me respondes, durante a noite e não tenho sossego. Tu, porém, és santo, habitas entre os louvores de Israel. Os nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Pediram-te ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Mas eu já não sou um homem, sou um verme, desprezado por todos e escarnecido. Os que me veem zombam de mim, fazem troça e abanam a cabeça, dizendo: entregou-se ao Senhor, Ele que o livre, que o salve, já que o ama. Tu cuidaste de mim desde o ventre da minha mãe e puseste-me em segurança nos seus braços. Antes de eu nascer fui entregue aos teus cuidados. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te afastes de mim, porque a angústia vai chegar e não tenho quem me ajude. Muitos inimigos rodeiam-me como touros, cercam-me como touros ferozes da terra de Bazã. Como leões que rugem, abrem as suas bocas para me despedaçar. Sou como água que se derrama, todos os meus ossos desconjuntam. O meu coração, tal como cera, derrete-se dentro de mim. A minha garganta secou-se como barro cozido, e a minha língua pegou-se ao céu da boca. Tu abandonaste-me à beira da sepultura. Um bando de malfeitores me cercou como cães, rasgam as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Os meus inimigos olham para mim e pasmam. Repartem entre si a minha roupa e lançam sortes sobre ela. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim. És a minha força. Vem depressa em meu auxílio. Livra-me de morrer à espada. Não deixes que os cães me matem. Livra-me da boca desses leões. Defende-me dos chifres desses touros. Palavra do Senhor. Eu gostei muito do que o Fábio mencionou em relação à meditação para a ceia, porque de facto é uma verdade. Hoje em dia, muitas vezes, tentamos construir uma mensagem em cima da mensagem de Deus. E tentamos realmente ser... E há muita gente que procura bons pregadores, bons oradores, que têm uma eloquência no falar, mas muitas vezes a palavra nem sequer é mencionada. E aquilo que eu quero encorajar nesta manhã é realmente nós façamos isso, é realmente entender o que a palavra de Deus está-nos a dizer. Ela é a nossa... é com ela que devemos nos identificar nas nossas tristezas e é com ela que devemos nos identificar também nas nossas vitórias. E claramente
muitos de nós, a olhar para estes salmos que temos lido ao longo já destas últimas semanas e últimos meses, com certeza nós vamos nos identificar com determinados sentimentos e emoções que alguns destes salmistas expressam. Mas também conseguiremos expressar a alegria, o entusiasmo que eles também expressam. Mas de facto a palavra do Senhor, ela deve ser o nosso ponto de meditação e não apenas aquilo que muitas vezes os pregadores, oradores dizem. Por isso aquilo que o Fábio disse hoje é muito sábio e que realmente nós precisamos entender. É como na semana passada nós dissemos, com lemos o Salmo 127. Podemos ter boas pregações, mas se a palavra do Senhor não estiver presente, em vão é essa palavra. Se não for Deus o ponto principal da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos é em vão, como nós vimos lá no Salmo 127 a semana passada. Mas este Salmo especificamente, o 22, eu acredito que muitos de vocês, ao lermos este Salmo, conseguimos ver uma história semelhante. E essa história semelhante é do próprio Jesus. É chamado um Salmo profético, mas ainda assim não deixa de realmente nós podermos meditar e perceber o que é que David estava aqui a sentir. É uma angústia. E se nós fizermos um paralelo com a vida de Jesus, se nós colocarmos também o pensamento na mensagem de Jesus, lá em Mateus 26, que fala sobre a oração de Jesus em Getsemane, fala também da angústia que Jesus estava a sentir. Okay? E eu acredito que o próprio Jesus diz que é uma angústia de morte, e Ele próprio ora ao Pai: se for possível este cálice da amargura sair, que assim seja. Eu acredito que muitos de nós, a olhar para este salmo, pode se identificar neste preciso momento. Um momento de angústia, um momento de desespero, um momento até de decepção. Alguma vez já te sentiste decepcionado? Com metas, objetivos, sonhos, e que por um lado não funcionaram, não se realizaram? Quantas vezes tu questionaste a Deus porquê que não resultou? Porquê que não funcionou? Ou então já alguma vez sentiste decepcionado com alguém, especificamente, por aquilo que ela fez? Ou por aquilo que ela não fez? Ou já te sentiste, como nós vimos neste salmo, de certa maneira abandonado? É como se tivesse abandonado. Meu Deus, porquê que me abandonaste? Porquê que me abandonaste? Para aqueles que... Eu não sei a história das vossas vidas. Okay? Conheço alguma parte da história, uma pequena parte da história de alguns de vocês. Mas eu não os conheço. Mas conheço e sei de alguns que já chegaram até nós completamente derrubados, sentindo-se mesmo completamente abandonados. Não apenas sentindo-se, mas na prática, sentirem-se abandonados pela sua família, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos. Então, quando nós olhamos para esta palavra do David, dizendo: meu Deus, porquê que me abandonaste? Porquê que me mantens distante quando eu grito por socorro? E esta mesma palavra está na boca de Jesus, e que Ele próprio diz, exatamente como aqui está: meu Deus, porquê que me abandonaste? Vejamos uma coisa: sentimento, ele pode estar presente. O sentimento de estar abandonado, de ter sido abandonado, ele pode estar de facto presente. Mas isso não significa que realmente ele foi abandonado. Não significa que de facto está sozinho. E muitos de nós, eu acredito que nas nossas casas, nos nossos pensamentos, muitas vezes, na nossa angústia, nos sentimos sozinhos. Completamente fora da vida
da família, fora até da vida social, da vida da amizade, acaba por realmente não estar presente alguém que realmente me faça sentir que eu faço parte. Então eu senti-me abandonado, sinto-me sozinho. Mas uma coisa é realmente nós sentirmos, outra coisa é realmente ser de facto isso. E há muita gente com este sentimento de que de facto sentem-se abandonados, sentem-se sozinhos. David expressa isso aqui. E quantas vezes já frisámos isso em semanas anteriores, em que realmente ele teve que fugir e encontrou-se sozinho. Ele foi perseguido pelo rei e pelo menos duas vezes teve que se enfiar numa caverna e na caverna estava sozinho. Ele sentiu-se completamente desamparado, completamente abandonado. Mas isso não significa que ele estava. Tanto assim que muitas vezes nós vemos, e nesses salmos que nós lemos, vemos que David sabia que Deus estava presente. Lá porque David diz isto, meu Deus, porquê que me abandonaste, porquê que estás distante de mim, não significa que realmente Deus esteja distante. Não significa que realmente Deus tenha abandonado. Isso é aquilo que está dentro do nosso coração. E não faz mal nenhum expressarmos isso a Deus. Tal como nós vimos isso aqui, David, também vimos na própria pessoa de Jesus a dizer isto. E muitos dizem, como aqueles que estavam na altura da crucificação de Jesus, disseram: olha, este que diz que é um com o Pai e agora está sozinho. Olha, este que agora, como aqui David estava a dizer, olha, Senhor, porquê é que me abandonaste? Então não era este que tinha o Senhor, que estava com ele e agora ele sente-se abandonado? Foi colocado à parte, Deus já não está na sua vida. Isso é natural nós ouvirmos da boca daqueles que também estão à nossa volta, quando nós estamos a passar por momentos de desilusão, por momentos frustrantes na nossa vida. Porém, na pessoa de Jesus, nós vemos isso e Ele se identifica com a nossa dor. Ele identifica-se com aquilo que nós sofremos. Não era aquilo que realmente Ele estava, ou não era... Ele sabia que não estava sozinho, Ele sabia que Deus estava presente. E por isso mesmo é que no último suspiro de Jesus, Ele diz: a Ti, Pai, eu entrego o meu Espírito. Se Ele não soubesse que Deus estava presente, se Ele não soubesse que Deus estaria sempre com Ele em todo o processo, Ele não diria para Deus: a Ti entrego o meu Espírito. Ele tinha a certeza que Deus estava presente. Porém, o momento que ele estava a passar era de dor, era de frustração, era de zombaria, como o David menciona aqui, os seus inimigos à sua volta, todos a zombarem da sua vida, a zombarem da sua queda, da sua tristeza, do seu desamparo. E olha agora, toda a gente a zombar. Meus amados, nós vamos ter pessoas que vão zombar de nós e que realmente vão testar também a nossa fé, dizendo: onde está o teu Deus agora? Estando decepcionados com alguém, estando decepcionados com Deus, não significa que realmente Deus nos desamparou. Okay? Deus está presente. No verso 10, ou no caso, para algumas versões será o verso 9, diz assim: antes de eu nascer fui entregue aos teus cuidados, desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus. Vejam bem, Deus esteve presente, Ele aqui reconhece antes de eu nascer, eu fui entregue aos teus cuidados, desde o ventre da minha mãe. Então, Deus está presente mesmo antes da nossa concepção, Ele já está a olhar para realmente a vida daquele que há de nascer. E isso aconteceu com David, ele reconhecer isso na sua vida, e nós também devemos reconhecer isso na nossa vida, independentemente da angústia, independentemente da frustração,
independentemente dos momentos tristes, de desamparo que sentimos, que realmente nós possamos nos lembrar. E aqui, David, nesta primeira parte que eu li, ele pode realmente estar a expressar, olha, ele até pode estar a dizer de facto desta forma: então, desde o ventre da minha mãe tu cuidas de mim, porque é que agora, neste momento da minha vida, me desamparas? E também, se nós olharmos, por exemplo, no verso 3 ou 4, dependendo da versão, diz: tu, porém, és santo, habitas entre os louvores de Israel. Os nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. É a mesma coisa que estar a dizer assim: olha, Deus, tu estiveste com os meus antepassados, tu estiveste no passado e agora não estás. Porquê? Porquê que neste momento da minha aflição, neste momento da minha tristeza, da minha perseguição, porquê que não me livras? Porquê que não fazes a mesma coisa que aconteceu no passado? E é fácil realmente nós pensarmos desta forma, nos nossos momentos de tristeza. Nos nossos momentos em que nós tínhamos sonhos, realizações, para que realmente a felicidade estivesse presente e tudo sai frustrado. Porquê, Deus? Porquê que de facto neste momento era só mais isto? A história que eu estava a contar ainda no início sobre a viagem do comboio não estava realmente programada. Nós tivemos o privilégio e foi maravilhoso, e eu entusiasmo sempre com estas coisas. O Zé e a Sandra, eles conheceram um rapaz via online também, através também do contacto que havia de Madrid. No caso, é um jovem que está cá em Portugal, que é americano, do estado do Alabama, não é? E ele está cá em Portugal a jogar à bola. Mas ele estava a ser acompanhado nos estudos online e chegou o momento de se batizar. E ele não estava a congregar aqui em Portugal. Então foi pedido de facto a Madrid se havia alguém que conhecesse alguém em Portugal, não foi assim? E contactaram então o Zé e a Sandra. O Zé já esteve com ele também online na semana passada, estiveram com os estudos, os últimos estudos antes do batismo. Então fomos nós os quatro, ou seja, eu, o Zé e a Sandra e o Valfredo, e fomos até ao Porto batizar este jovem, que por sua vez, este jovem Steven, ele joga num clube que nós por acaso conhecemos os diretores, e é interessante realmente nós vemos tudo isto assim, como o mundo é tão pequeno. E foi tão interessante como falar com ele e dizer: pois, o José, o Tony, lá de Mafra, e foi muito encorajador de facto nós vermos isto. Não é preciso muita coisa, é preciso vermos a ação e o agir de Deus. Muitas vezes nós pensamos fazer mil e uma coisas para que realmente todas as pessoas estejam satisfeitas, confortáveis, animadas, encorajadas, e no meio de um turbilhão de acontecimentos, de um vírus que causou instabilidade, não impede a ação, o agir de Deus. E mesmo no meio de possível desconexão, Deus conduz tudo para que realmente haja a conexão, para que a sua obra seja feita. E mais uma alma aceitou Jesus e testemunhou a sua fé, e então decidiu-se batizar e realmente fazer o seu testemunho público através do batismo, com nós os quatro presentes e mais aqueles que estavam via Zoom lá nos Estados Unidos. Então, nada impede o agir de Deus. Contudo, nós andamos à procura de uma carrinha. E eu não andava à procura de carrinhas no norte, porque não queria fazer uma viagem tão longe. Entretanto, havia uma carrinha que de facto eu tinha visto já há umas semanas atrás, e durante o trajeto
durante o trajeto, nós pensámos, olha, vamos ver qual é a distância que fica e estávamos com 1 hora ainda do nosso encontro. Olha, porque que não vamos lá? São 20 minutos de distância, vamos lá. E estivemos lá, vimos a carrinha, ficámos satisfeitos, inclusive o preço, fizemos um negócio, conseguimos entrar dentro dos valores estipulados e nós, olha, está aqui tudo bem conduzido para ser um bom negócio. Porém era sábado, não é? Porém era sábado. E na minha ignorância, eu pensava que já estava feito. Não é? Saímos, fizemos batismo, almoçámos, voltámos ao stand e preparámos tudo para fazer o negócio. Porém, disse ao Alfredo, à Sandra e ao José, olha, vocês vão para Lisboa, que eu vou tratar aqui da papelada, isto vai demorar algum tempo, então vocês vão andando, eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar. Pronto, um pequeno pormenor, sábado, e ao sábado as seguradoras não estão abertas. Mas o meu pensamento, eu faço tudo online, não é? Eu faço tudo online e já fiz seguros online. Porém, a carrinha que nós queríamos adquirir, este tipo de seguros não fazem. Então foi a razão pela qual eu vim de comboio foi precisamente porque o seguro não foi feito e não pudemos trazer a carrinha. Então, o que eu quero dizer com isto é, eu vim no comboio e vinha a pensar, um seguro? Mas porquê? Porquê que isto não funcionou? Porquê que não resultou? Hoje em dia que é tão fácil tratar de toda a papelada, um pequeno pormenor não trouxe. É que não foi o problema, não era o dinheiro, não era a transferência. Um seguro. Deus, porquê? E nós tínhamos feito a oração. E pedimos a Deus, olha, se for da tua vontade, então o negócio vai para a frente. Se não for, olha, que aconteça alguma coisa que impeça de nós fazermos o negócio. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Bem, vinha pelo comboio, se calhar não é mesmo para ser. Nós pedimos, nós oramos. Mas ao mesmo tempo nós também temos vindo a orar. Já depois deste acontecimento, eu tenho pensado, mas quem disse que era para ser naquele dia? Não é? Se calhar Deus livrou-me de um acidente, porque de facto aqueles pneus daquela carrinha não estavam em condições e nós estávamos a pedir ao Senhor para trocar os pneus. E eu vinha a pensar no comboio e assim, se eu viesse com aquela carrinha, da forma como aqueles pneus estavam, será que eu chegava a Lisboa? E depois eu fiquei a pensar nisto e fiquei a pensar também os meus óculos de sol. Os meus óculos de sol ficaram lá, mas ficaram dentro da carrinha que era suposto trazer. Isto são tudo coisas que a gente fica a pensar. Se calhar eu vou voltar lá para ir buscar os óculos. Exatamente. Mas tinha que haver algum motivo para eu pensar em ter que ir lá, não é? Então, muitas vezes nós pensamos que as coisas vão funcionar da forma como nós idealizamos. E na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Nos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, a mesma coisa. Com os nossos filhos, a mesma coisa. Com os nossos pais, a mesma coisa. Nós muitas vezes pensamos que vai funcionar desta forma. E acontece alguma coisa e nós pensamos, porquê que não funcionou? Que desilusão! Vejam bem que para além, este salmo, eu podia falar do sentido profético, de facto, mas este salmo vai direto às nossas angústias, aos nossos pesares, às nossas tristezas, à nossa frustração. E este salmo tem aqui vários versículos que os irmãos reconhecem, da mesma forma como ele fala aí sobre dividiram as vestes. E nós vemos isso acontecer com a própria pessoa de Jesus. Dividiram as suas vestes. Lá em Mateus 27, no capítulo 27, nós vemos isso. De Mateus. Então, aquilo que eu quero encorajar nesta manhã, amados, é que hoje já estão mais irmãos que a semana passada. Mas para mim, mesmo que fosse um grupo menor, amém por isso. Nós não sabemos, isto tem que ser gradual. Imaginem o que era realmente todos virem ao mesmo tempo.
será que nós estaríamos preparados para realmente receber todos ao mesmo tempo? E assim, semana a semana, nós vamos nos adaptando. Vamos vendo aquilo que correu mal e vamos ajustando. O negócio correu mal, na minha perspectiva, mas se calhar até correu muito bem, porque agora vai ser ele a pôr os pneus e não vou ser eu. Se calhar vai ser ele a fazer a inspeção e não vou ser eu. Então, muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos humanos e não entendemos aquilo que Deus está a fazer em todo o processo. Por isso, tal e qual como vimos na semana passada, priorizar Deus é fundamental. Antes de fazer um negócio, eu pedi à Diana, olha, amor, ora por isto. Ora, se nós vamos fazer o teste de drive, vamos ver se realmente a carrinha está a andar bem. Ora para isso, se realmente é para levar. Mas pronto, eu na minha certeza de negócio, eu fiquei. Mas foi bom eu ter ficado. Sabem? Porque aquelas 3 horas no comboio, eu fui meditando na mensagem. Fui pensando no Salmo 22. Embora não tivesse Bíblia, embora não tivesse telemóvel, mas ainda assim vinham estes versículos e vinham a mensagem que eu já tinha mais ou menos já direcionada. E ao mesmo tempo vinha a pensar sobre a minha vida, vinha a pensar sobre a minha família, sobre a igreja. E depois adormeci. Então, e orei e pedi a Deus, a carrinha não saía da cabeça, não é. E uma coisa é certa, se nós não priorizarmos Deus, as nossas frustrações, este sentimento de abandono, cria raízes. E ao criar raízes, nós ficamos de tal maneira consumidos por este sentimento de frustração que nós não vemos o agir e a ação de Deus. Nós não permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas. E por isso muitas vezes tomamos escolhas precipitadas, fazemos decisões precipitadas. Quantas vezes, pela questão do abandono, homens e mulheres já não entraram em relacionamentos à procura de afeto, mas depois saem frustrados. Porquê? Porque o sentimento de abandono criou raízes. E qualquer pessoa que venha não vai conseguir retirar essas raízes, porque sou eu que tenho que me encontrar, sou eu que tenho que resolver o que está dentro de mim. E muitas vezes esta questão de abandono, de decepção que nós temos das pessoas, de Deus, é precisamente porque nós colocamos as expectativas elevadas demais em relação ao outro. Eu sinto-me decepcionado com a minha esposa. Eu jamais pensava que ela faria nisto. Eu sinto decepcionado com o meu pai, com a minha mãe. Eu sinto decepcionado com o líder da igreja. Como é possível alguém à frente da igreja fazer tal coisa? Nós criamos expectativas em relação às pessoas e depois criamos sentimentos dentro de nós que realmente criam raízes. E depois levamos uma vida com base nessas raízes, nesses sentimentos de angústia, de amargura, de decepção, de abandono, e nós não temos o discernimento, a sabedoria para olhar para o agir de Deus. Então aquilo que eu quero encorajar nesta manhã é que realmente nós possamos priorizar, continuar a priorizar o nosso Deus. Eu vou ler a parte final do Salmo, a partir do 22. Ou a partir do 23, se tiveres a versão BTT. Mas, ainda antes de ler, só quero acrescentar aqui 2 coisas. Quando nós olhamos para esta primeira parte que nós lemos, vejam bem que ainda assim, mesmo na sua aflição, mesmo no seu sentimento de abandono, no verso 2 diz: meu Deus, clamo a ti durante dia, durante noite. Ainda assim ele clama, ainda assim ele vai buscar. Ainda assim ele lembra daquilo que Deus fez no passado, como vimos aí no verso 4. E no verso 5. Ok? Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Ou seja, David reconhecia o poder de Deus. Ele vê aí a questão mesmo do nascer, do cuidado de Deus desde o ventre da sua mãe.
Muitos inimigos, no verso 12, muitos inimigos rodeiam-me como touros, cercam-me como touros ferozes na terra pazã, como leões que rugem e abrem as suas bocas para me despedaçar. Sou como uma água que se derrama, todos os meus ossos se desconjuntam. O meu coração, tal como cera, derrete-se dentro de mim. A minha garganta secou-se como barro cozido e a minha língua pegou-se ao céu da boca. Vemos isto com Jesus, da mesma forma quando ele pede de beber quando está na cruz. Um bando de malfeitores me cercou como cães rasgam as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Os meus inimigos olham para mim e pasmam. Repartem entre si a minha roupa e lançam sortes sobre ela. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim. Ainda assim, em toda a sua aflição, ainda assim, em todo o seu desespero e frustração, ele ainda assim continua a dizer: mas, Senhor, não te afastes de mim. Tu és a minha força. Amados, mesmo no meio da tempestade, no deserto, realmente nós possamos nos lembrar que Deus está presente. Então, este último versículo que eu acabei de ler, que possa também fazer eco na nossa vida, nos nossos momentos de desespero, que é: Senhor, Tu és a minha força. Vem depressa em meu auxílio. Livra-me de morrer à espada. Não deixes que os cães me matem. Livra-me da boca desses leões. Defende-me dos chifres desses touros. Ou seja, David ainda assim, no seu sentimento da amargura, no seu sentimento de angústia, ainda assim, ele continua a clamar a Deus. E ainda assim, ele continua a confiar em Deus. Da mesma forma, nos teus sonhos, nos teus desejos, naquilo que realmente, se realmente até foste abandonado, mas lembra-te que Deus sempre esteve presente, independentemente das circunstâncias. E Ele continuará a estar presente. É Ele a quem nós devemos clamar. É Ele a nossa força. É Ele a nossa salvação. Então, continuando, Ele diz: contarei então ao meu povo o que fizeste e louvar-te-ei assim no meio da Assembleia. Louvem o Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-o todos os descendentes de Jacó. Respeitem-o todos os descendentes de Israel. Porque Ele não despreza nem desdenha dos sofrimentos dos pobres, nem desvia deles o olhar. Ele ouve-os quando lhe pedem auxílio. Sem cessar te repetirei o meu louvor no meio da grande Assembleia. Na presença daqueles que te adoram, cumprirei as promessas que te fiz. Os pobres comerão até se fartarem. Os que buscam o Senhor louvar-te-ão. Que eles vivam sempre bem. Todas as nações se lembrarão do Senhor. De toda a parte do mundo se voltarão para Ele. Todas as raças o adorarão. De facto, o Senhor é Rei. É Ele que governa as nações. Diante dele se inclinem os que já desceram à sepultura. Todos os mortais se curvem na sua presença, pois Ele é quem dá a vida. As gerações futuras servirão o Senhor e falarão dele à geração seguinte. E irão contar aos vindouros o que o Senhor fez pelo seu povo. Ele termina este salmo só louvando, só anunciando aquilo que irá acontecer. A força de David é o Senhor, mesmo naquele sentimento de abandono e desespero. Da mesma forma, ok? Isto deve estar na nossa vida, independentemente daquilo que aconteça no nosso dia-a-dia. Que realmente nós possamos lembrar que é o nosso Deus, que nós possamos cantar, contar as bênçãos, contar aquilo que Ele fez por nós. E aquilo que Deus fez por nós foi enviar o seu Filho unigênito a este mundo, para que realmente todo aquele que nele crê não fique preso à angústia, ao sentimento de abandono, mas sim que seja livre, porque Jesus colocou todo o sentimento de amargura aos pés da cruz, para que realmente não ficássemos presos aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas falhas, às nossas expectativas, mas sim que víssemos o quê? Aquilo que é eterno, aquilo que é divino. E por isso mesmo Ele não ficou na sepultura, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E dessa forma Ele entregou a sua vida ao Pai, porque Ele tinha a certeza que o Pai estaria sempre presente. Ele disse: a ti entrego o meu Espírito.
realmente nós, dia após dia, possamos dizer ao nosso Deus: a Ti eu entrego a minha vida. Independentemente daquilo que esteja a acontecer, a Ti entrego a minha vida. Ok? Tu não estás abandonado. Tu não estás abandonada. Aquilo que tu estás a passar são momentos que fazem parte desta vida humana, caída. Mas aquilo que Deus tem para ti é bem melhor. Aquilo que Deus tem para ti é algo que é eterno. É algo que é amor, que é paz, bondade e misericórdia. E isso nós encontramos na pessoa de Jesus. Aquele que realmente ressuscitou dos mortos e nos colocou em boas relações com o Pai e no caminho da eternidade. Por isso que hoje tu possas refletir um bocadinho sobre isso. Pensar, identifico-me com este salmo, na minha tristeza, na minha angústia. Mas mais ainda, identifico-me com aquilo que o salmo diz sobre o meu Deus, sobre a força em quem eu devo encontrar, sobre quem devo clamar, sobre a quem eu devo buscar a salvação e o livramento. Que realmente tu te identifiques cada vez mais com aquilo que é eterno, com aquilo que é divino. E isso está na pessoa do nosso Pai. E isso está na pessoa de Jesus Cristo. E isso está na pessoa do Espírito Santo. E isso vou-te dizer também, está na Igreja. Porque a Igreja só existe porque Deus está presente. Por isso que Deus esteja connosco. Que a paz do Senhor esteja em cada lado. Não só dos que estão aqui presentes, mas de todos aqueles que estarão-nos a ouvir. No nome de Jesus, que realmente sua paz, o seu amor estejam presentes. Oremos. Pai Santo que estás no céu, no nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, quero-te agradecer, meu Pai, por este momento da tua palavra em que meditamos e que refletimos, Senhor. De facto, meu Pai, nós podemos nos identificar tanto, meu Pai, com estas dores, com estas tristezas, angústias, desamparos. Mas, meu Pai, muitas vezes elas surgem pelas nossas expectativas elevadas, meu Pai. Pela nossa cegueira espiritual, Senhor. E por isso, neste mesmo momento, Senhor, eu oro que realmente possas abrir o nosso coração, a nossa mente e que realmente a tua sabedoria esteja presente nas nossas vidas, Senhor. Que realmente nós possamos continuar a clamar, que nós possamos continuar a dizer que Tu és a minha força, que nós possamos continuar a dizer que Tu és o meu socorro, porque, Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o Criador de todas as coisas. Por isso, Senhor, é a Ti que nós devemos buscar. Tu és o Pai, o nosso querido Pai. Obrigado pela entrega do Teu Filho Jesus e que, através do Seu sacrifício, nós não estamos mais limitados à nossa carne, porque vivemos segundo o Espírito, Senhor. É no nome de Jesus que Te agradecemos por tudo aquilo que Tens feito e irás fazer para que o Teu povo, a Tua criação, esteja perto de Ti, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e juntos dizemos Amém. Bom dia a todos, mais uma vez. Nem pensar, a viagem de comboio vai ficar para a história, não é? Tão cedo, o Ricardo não vai esquecer dessa viagem de comboio, que tem muito a ver mesmo, e queremos orar ainda nessa manhã, justamente por isso, pelo agora irmão Steven, não é? É tão bom realmente encontrar aquele jovem, boa pessoa, né, Zé? Sandra, que conhecemos, um bom rapaz. Mas foi tão bom ver o entusiasmo dele, a alegria. Foi tão bom ver os familiares, os irmãos lá no Alabama acompanhando. Foi tão boa a gratidão da parte dele, não parava de agradecer, de ver irmãos virem lá de tão longe de Lisboa para encontrarem aqui, para estar um tempo comigo, para partilharem um pouco também da vossa fé. E vimos ali realmente entusiasmo, os familiares, ele próprio não parava de, até hoje manda mensagem no José agradecendo. Olha, quando chegar em Lisboa dá notícia, depois manda um link, quer acompanhar coisas da igreja. Fantástico, como Deus trabalha, né? Na vida da igreja. Nessa manhã queremos orar muito pela vida do Steven, que Deus cuide da fé que nasceu ali, que ele possa preservar isso, possa ser um homem forte, que possa no seu meio divulgar aquilo que tem recebido.
espetacular, muito bom realmente, bom tempo. Então, está orando também nessa manhã pelo Steven. Alguns irmãos também com alguma enfermidade, a Marla e o Felipe pediram orações por eles. Estão um bocadinho enfermos, precisando das nossas orações. Queremos orar também um pouco por Portugal e pela nova fase, não é? Graças a Deus que alguns dos irmãos já têm retornado ao trabalho, já têm tido essa possibilidade, né? Estamos com dias difíceis e aos poucos estamos vendo os trabalhos se encaminhando para uma possível normalidade, um novo normal, como se diz. Nós queremos orar por Portugal e por tudo isso, né? E não só por Portugal, mas acho que pronto, nós representamos aqui também vários países, né? Portugal tem uma realidade, mas se calhar outros países não é a mesma coisa. Talvez a Suíça ou da Sandra seja uma realidade um bocadinho diferente, ou a Argentina da Letícia, ou o meu Brasil, ou a África da Miriam. Olá Miriam, bom dia, tudo bem? Então temos uma realidade em vários países e queremos essa manhã também orar um pouco sobre isso, né? Os protestos, as manifestações antirracismo, Manifestações, bem lembrado, bem em Londres lembrado. e nos Estados Unidos e em Paris, tem havido extrema-direita, na esquerda, Sim, parece que é uma coisa a levantar. uma situação bastante complicada, não Também é? houve mais um afro-americano que foi morto na sexta-feira passada. Pronto. Deve ter havido mais, outros confrontos todos, Sim. mas eu vi hoje pela manhã e É. uma coisa que se tem espalhado pelo mundo, pela Europa. Bem lembrado. Cremos, né? Temos a convicção que Deus pode agir na vida de todas essas situações, né? Ele tem poder para isso, Ele vai fazer isso. No tempo certo, Ele vai cessar, Ele vai organizar as coisas. Nós acreditamos assim, né? É assim que o nosso Deus trabalha, mesmo assim, mesmo dessa forma. Temos aqui um casal que eu acho que quer dizer algo para nós. Pai e Inês, se não se importa, pode vir aqui à frente. Se eles têm um recado aí qualquer, o que será que eles querem falar? É mesmo por aí, pela sete. Por favor, estejam à vontade. Pode tirar. Bom dia. Bom dia. Muito tempo que a gente não vem aqui. Pois, Em frente, né? está em frente. Nem começa. Foi para combinar, hein, Direguinha? Neste período, nós não, que o mundo teve de quarentena, porque eu e a Inês não tivemos de quarentena, nós estivemos sempre a trabalhar. Deus foi muito bom connosco e nos permitiu poder ter uma criança. Portanto, estamos a anunciar à igreja que eu e a Inês vamos ser pais pela primeira vez. Não foi da nossa vontade, foi da vontade de Deus. Embora estivéssemos com o sentimento de querer o ter, mas não foi na altura que nós queríamos, foi na altura que Deus quis e graças a Deus está a correr bem. Nós já temos 13 semanas concluídas, não sabemos ainda o sexo da criança, mas graças a Deus está a correr tudo bem, quer com a mãe e quer com o bebê. E o pai também. Portanto, queríamos anunciar aos nossos irmãos que vamos ter mais um membro na igreja. Compartilhar essa felicidade que estamos a sentir, é um misto de sentimento, mas até agora Deus tem sido maravilhoso connosco e há pessoas a nos ajudar. E acredito que será uma jornada linda e maravilhosa com a bênção de Deus. E era isso. Já está. Obrigado pela surpresa. Queremos orar muito também por vocês. Isto agora já não pode tocar, né? Não pode tocar. Eu estava a ver aqui parabéns.
Também estamos alegres, contentes, né? Nem precisa dizer que pode contar conosco e Deus no comando, quando o Mano Ricardo estava pregando. Mas é interessante que mesmo no fim desse salmo, quando o Mano Ricardo estava aqui a ler, diz o seguinte, no verso 30 e 31, e 32 ele diz: as gerações futuras servirão ao Senhor. Amém. E falarão dele a geração seguinte. Irão contar aos vindouros o que o Senhor fez pelo seu povo. Então, Amém. essas gerações futuras falarão do Senhor e contarão as coisas grandes do Senhor. Né? Então, vamos orar então. Pecar e peregrino por essas coisas todas. Nós agradecemos a Deus por essa manhã e por todas as coisas que aqui aconteceram. É tão bom ouvir as experiências, as histórias, a experiência de cada um durante a semana. É por isso que a tua igreja é especial, porque somos edificados, ó Deus, com as nossas experiências, com a nossa vida, com as coisas que acontecem. E somos fortalecidos assim, assim que o Senhor nos fortalece, é assim que o Senhor edifica a tua igreja, é assim que o Senhor anima a tua igreja, levanta. E queremos dizer ao Senhor que estamos tão contentes, como o irmão Ricardo partilhava agora um bocado, com o seu coração agradecido de estar aqui presente. É cada um de nós, ó Deus. E temos nem palavras para expressar a alegria de estar na tua presença com os irmãos, com o teu povo, com a tua igreja. Muito obrigado por nos proporcionar momentos especiais assim. E nesse momento, ó Deus, queremos orar bastante pelo nosso irmão onde estivemos ontem batizado, o irmão Steven. Ó Deus, pedir ao Senhor a tua força que esteja com ele, ele vai precisar. Vive no mundo do futebol, sabemos um bocado como é aquele meio às vezes, mas eu te pedimos ao Senhor dê força suficiente para que ele não seja influenciado pelas coisas más que às vezes acontecem naquele meio, mas que ele tenha capacidade de influenciar. Deus, de falar de Ti para as pessoas, de ser firme nos momentos das decisões, que Ele tenha realmente aquela força de dizer não para aquilo que não presta. Oh Deus, seja um jovem abençoado na Tua presença, uma luz de Jesus no meio onde ele viver. Que o Senhor trate da vida dele, cuide da vida dele, para que ele possa realmente encontrar no Senhor a direção das coisas que ele precisa. Pai, nós te agradecemos imenso por ter usado aqui a nós nesse plano, nesse projeto, nos desse a oportunidade de participar de um projeto que sabemos que vem do Senhor. Olhamos os olhos físicos, fomos a Porto, fomos à praia, mergulhamos, cantamos. Às vezes os nossos olhos físicos enxergam apenas, nós esquecemos daquilo que está por trás de tudo isso, que é a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, a ressurreição de Jesus, as tuas promessas, a vida eterna. Obrigado, Jesus. Nós queremos também, ó Deus, orar muito pela Marta e pelo Felipe, que nos ligou pedindo, estão no caminho enfermos, com enfermidade. O Senhor vá até eles, ó Deus, com o teu poder e os recupere, que eles possam, o mais breve possível, estar aqui presente conosco. Nós queremos orar muito a Deus por Portugal e pela realidade que vivemos. Queremos te agradecer tanto que o Senhor tem nos dado força para continuar, que o Senhor continue nos fortalecendo para seguir em frente, para recuperar aquilo que de alguma forma possamos ter perdido, mas que queremos é que o irmão Ricardo pregou mesmo aqui hoje, ó Deus, é que a tua força esteja conosco. É tudo que precisamos. E sabemos que se tivermos isso plantado dentro de nós, todas as coisas podemos. Naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Estamos tão alegres aqui pelo Caio e pela Inês. Essa alegria deles é também nossa. Isso hoje bastante. Ó Deus, que eles possam encontrar em Ti a força que eles sempre buscaram em Ti, possam cada vez mais serem fortalecidos com o Teu poder. Que o Caio e a Inês nunca se esqueçam que são especiais aqui para essa igreja.
foram escolhidos pelo Senhor, e abençoa essa criança, abençoa essa fase. O Senhor nos acompanhe, que dê sabedoria, e que esses versículos que lemos aqui, ó Deus, no Salmo 22, apliquem-se cada vez mais na vida deles, também na vida dessa criança que está com eles. Muito obrigado pela tua bondade e continua com os teus filhos, continua com o teu povo. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, agradecidos, em nome de Jesus. E queremos agradecer imenso aos irmãos, porque mesmo durante todo esse período difícil, não tem se esquecido das ofertas. Tem lembrado que as ofertas realmente fazem parte, né, do louvor a Deus, não é algo separado, é algo que faz parte do louvor a Deus. E lembra desse capítulo 8 aqui de 2 Coríntios, também do apóstolo Paulo elogiando ali os irmãos na igreja da Macedônia. Ele estava falando justamente sobre isso, né? Ele estava escrevendo para os coríntios, mas fazendo uma referência à igreja da Macedônia. E é interessante que ele não está destacando ali os irmãos pela quantidade de dinheiro que deram, se são fiéis nos dízimos, se dão o dízimo como deve ser, nada disso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que eu queria destacar na vida daqueles irmãos, diante de tantas dificuldades, diante de tantos desafios, o que eu quero destacar é a generosidade que eles têm. E nós glorificamos a Deus que temos aqui uma igreja generosa. Basta a gente olhar em volta e ver generosidade para todos os lados, né? Nesse edifício, comprado, doado, em generosidade por alguém. A igreja Iopeste, grande igreja generosa. Eu quero falar um pouco agora a respeito da carrinha. Os irmãos nos ajudando bastante para a aquisição dessa carrinha. Quanta gente generosa! Ontem viagem ao Porto, irmãos metendo a mão ao bolso para pagar o combustível, para pagar a portagem, para pagar a alimentação. Deus seja louvado pela sua igreja sempre generosa. E o princípio eu gostaria que nós lembrássemos em relação às ofertas, mesmo isso, não esquecer nunca quanto Deus se agrada da nossa generosidade. Quando o dinheiro vem às nossas mãos, lembramos de repartir, de ser generosos, de sermos partilhar com os outros, com as pessoas, com a igreja, com o evangelho, com as necessidades. Fantástico, né? Louvado seja Deus por causa disso. Que cria em nós e desenvolve em nós e nos ensina a ser pessoas generosas. Bem? Muito obrigado pela notícia, Inês e Caio. Realmente enche o nosso coração. Animo muito ver a geração a dar continuidade. E como o Valfredo mencionou, lembrando de facto o Salmo, que as gerações futuras continuem a louvar e a buscar o nosso Deus, e que assim seja com vocês também. É um privilégio, lembrando que devemos continuar a ensinar a palavra do Senhor. Se nós recebemos hoje, foi porque outros ensinaram os seus filhos, e dessa forma a palavra chegou até hoje. Então, que nós também façamos a divulgação da palavra do Senhor. Para terminar, nós vamos cantar uma última música, Barnabé. É um pouco aquilo que falámos hoje. David, nas suas imperfeições, mostrou um coração segundo o coração de Deus. Vimos que há homens e mulheres que devem ser realmente seguidos. Barnabé é um deles. Um homem com o coração de Deus, um homem genuíno, um homem cheio do Espírito Santo. E esse é o nosso desejo. É que realmente na nossa angústia, na nossa frustração, possamos continuar a buscar o nosso Deus cheios e sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Não fica bem nós passarmos também e o outro encastiga. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Tudo o amor de Cristo, tudo do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, das consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
Depois que falta com pertence a Cristo, me faltam-lhe amigos. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, pelo homem eu que tinha que repartir. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Enquanto a igreja se espalhou por todo canto que havia, a providência, assim por nome de Deus, chegou a Antioquia. Precisarem de um pastor de homens, filho de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso,